Bom, antes de mais, obrigada a todos por estarem aqui connosco. Como sabem, nós hoje vamos ter uma série de apresentações sobre ciência aberta e sobre o projeto Lab in a Suitcase, com o qual vocês estão a colaborar. Este projeto está a ser desenvolvido pelo Instituto Gulbenkian de Ciência em parceria com a Fundação Família Merck e a Câmara Municipal de Oeiras. E foi assim que se criou um kit experimental que é de baixo custo, portátil e de fácil manutenção e que permite a realização de atividades tanto educacionais como de investigação científica de forma independente. Nós hoje temos o prazer de ter connosco o André Maia Chagas, que ele é investigador em Neurociência e Bioengenharia na Universidade de Sussex, em Inglaterra, e também é fundador da plataforma Open Neuroscience e voluntário da Trend in Africa. E vamos ter também connosco ao longo do dia 3 membros da equipa Lab in a Suitcase: o Nuno Moreno, que é o coordenador para o equipamento e infraestruturas científicas do Instituto Gulbenkian de Ciência e também tem sido o coordenador de todo o desenvolvimento do equipamento, do kit. Vamos ter a Yara Rodrigues, que é investigadora em Biologia e a diretora de Comunicação e Ciência da Universidade Técnica do Atlântico, de Cabo Verde, e também o Jorge Carvalho, que é investigador em Biofísica e responsável pelos serviços de microfabricação do Instituto Gulbenkian de Ciência. Portanto, a Lina já me apresentou. Eu trabalho aqui no Instituto Gulbenkian de Ciência na parte de compra de equipamento. O que desenvolvemos é muito pouco. Aliás, isto do Lab in a Suitcase foi uma oportunidade também para nós para fazermos algumas, pôr aquilo que existia em papel, portanto, a pôr algumas ideias em prática. Nós tivemos aqui um técnico, que era o Bernardo, que nos ajudou na parte mais de produção em si dos componentes. A Bolsa do Bernardo, portanto, acabou e esperamos que um dia a gente eventualmente pode pegar e continuar a desenvolver isto. Eu, por exemplo, lembro-me de ter falado com a Lara aí há uns tempos, em que quando nós falámos que estávamos a fazer um leitor de placas de 96 posses, não é? Para fazer ELISAs, e depois não foi possível fazer por restrições de tempo, basicamente, e técnicas. Ontem à noite, por acaso, deu-me assim uma clarividência e acho que vamos conseguir, dentro em breve, até com um sistema muito parecido com o que temos agora para o Luminópolis, fazer este leitor de placas. E só para vos dizer que isto é um never-ending story, né? Nós começamos com isto e começamos a fazer isto, mas espero que o projeto não acabe aqui e também, claro que a vossa colaboração na parte de eventualmente precisarem da nossa ajuda em alguma coisa de desenvolvimento, que podem contar connosco na medida da nossa disponibilidade. Eu não vou fazer uma talk expositiva, portanto, isto é para vocês irem logo para o ponto de questões e irmos falando, até porque eu só tenho 5 ou 6 slides, como eu disse, temos muito tempo para falar, e é muito importante eu ter o vosso feedback instantâneo, porque eu não sei o vosso nível de conhecimento naquela parte mais técnica. Isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar, é preciso perceber os equipamentos, é preciso perceber como é que eles funcionam, isto porque se um fio solta, não é, de uma incubadora, por exemplo, que pode também acontecer, não tem ninguém para ajudar. Vocês têm que perceber esquematicamente, como é que aquilo funciona, como é que está lá montado, etc. E isso foi uma razão pelas quais nós quase que, não é impositivo, mas que só deveríamos que iria funcionar a médio e longo prazo, caso sejam vocês mesmos a fazer a montagem da mala. E para que isso aconteça, é preciso estarem familiarizados com alguns conceitos, e é desses conceitos que nós vamos falar agora. Só para terem uma ideia de como é que isto apareceu e porque é que nós fizemos desta forma, peço desculpa. Há uns anos, eu disse que ajudava a Joana Sá a fazer tecnicamente a desenvolver isto, e uma das coisas que nós fizemos foi um inquérito antigos alunos do programa doutoral para o desenvolvimento, quais é que vieram
quais é que eram os componentes, o que é que era importante para eles terem quando regressassem aos seus países. E o que nós vimos é que existiam dois platôs aqui, não é? E um dos platôs, que teve mais resposta, era muito assente em biologia molecular, como era expectável, mas nós quisemos aferir isso através do inquérito. E nós pensámos assim, olha, então vamos fazer aqui o cut-off a meio, mais ou menos, não é? Porque nós não conseguimos fazer tudo. Vamos fazer aqui um cut-off a meio e perceber, e dar resposta a estes pedidos. É claro que, mais uma vez, isto tem que haver sempre um compromisso. Ao fazermos um PCR, não pode ser um PCR de real-time, por exemplo, mas quisemos dar resposta a isto. Por outro lado, também, há aqui uma questão de segurança, por exemplo, e uma das questões de segurança tem a ver, imaginem, uma centrífuga. Desenvolver uma centrífuga é um risco muito grande, porque se acontece alguma coisa no retor, o que seja, aquilo pode partir tudo e explodir. Aqui vai uma rotação relativamente grande e tivemos que ser inteligentes na maneira como apresentaríamos isto num sistema que fosse compacto e que funcional e que não andarmos a inventar a roda, né? Porque fazer um PCR, por exemplo, de raiz, já por si não é barato, porque existem muitos componentes que têm que ser comprados e assemblados, e isso não é barato. E, portanto, a abordagem foi, olha, grande parte desta resposta, vamos ver o que é que existe, e tentámos colocar isto de uma maneira mais compacta possível. Foi mais ou menos nessa altura que apareceu no mercado um dispositivo, um equipamento que é o Bento. O Bento, o nome vem a origem acho que é daquelas maneira de servir japonesa em que tem aqueles compartimentozinhos e que é o Bento. E estes compartimentozinhos, como vocês podem ver, estes são extremamente compactos. Do lado esquerdo temos, e depois a Yara vai falar melhor sobre isto, mas temos aqui, com este equipamento conseguimos dar resposta à leitura de proteínas através do gel de eletroforese, e fazer eletroforese, centrífuga e um PCR. Portanto, com esta abordagem, nós fizemos, olha, vamos gastar mais em equipamento e se calhar vamos ter menos em recursos humanos para fazer este desenvolvimento e até temos isto de uma maneira já mais empacotada e segura e testada e etc, porque estes senhores demoraram anos a desenvolver o sistema, depois podem ver no website deles, demoraram anos até ter um sistema compacto e fazer isto e reinventar a roda não faria qualquer sentido. E este kit é relativamente barato e é passível de ser integrado num projeto desta dimensão. Aqui está, a amarelo está aqui este cold storage, ou seja, isto seria um frigorífico, basicamente, e fazer o frigorífico, lá está isso, não é competitivo, portanto, acreditamos que nos países de origem existe frigoríficos, portanto, isto é uma coisa muito mais comum e, portanto, não faria muito sentido se nós estávamos a desenvolver essa parte. Eventualmente, se quiséssemos uma temperatura mais controlada, mais estável na incubadora, que já vos vou mostrar, é possível ainda fazer, mas não é algo prioritário, porque podem sempre pôr uma incubadora dentro de um frigorífico, por exemplo, e já conseguem ter a temperatura mais baixa e estável. Portanto, isso não foi propriamente prioritário. E depois, então, o que é que faltava neste kit, em que já fazia o PCR e aquelas coisas todas? Faltava então a parte de uma incubadora, não é? Que está aqui como sendo o heater. Faltava a parte da microscopia, em que o André já mostrou, embora não seja incorporado aqui, mas já mostrou qual é uma das abordagens possíveis, e nós fizemos uma abordagem ainda mais simples. A parte das pipetas, e aí mais uma vez a parte das pipetas nós chegamos à conclusão que não vale a pena, dar o custo baixo de uma pipeta, hoje em dia não vale a pena estar a fazer impressão 3D e também, nós fizemos várias tentativas e para biologia molecular, como são volumes muito pequenos, fazer a impressão 3D era muito complicado e era muito errático, portanto abandonámos
e temos aí vários impressos, mas abandonámos isto e temos kits de pipetas mesmo. E, portanto, ficava a faltar só a parte também da quantificação de bactérias que era importante para quando se está a fazer alguma clonagem. E, portanto, o nosso foco do ponto de vista de desenvolvimento foi basicamente nestes componentes que complementavam a máquina Bento para fazerem aplicações de biologia molecular. Portanto, uma delas é a incubadora, como a gente já falou, e isto são princípios muito simples. Basicamente, assente em dois princípios, que é o efeito de Joule, que se vocês ainda se lembram das aulas de física do secundário, e depois uma coisa um bocadinho mais complexa, que vocês provavelmente nunca ouviram falar do ponto de vista eletrónico, mas este processo de retroalimentação está presente nos sistemas biológicos de uma maneira em todo lado. Existe sempre os mecanismos de homeostase, de controlar uma determinada nível, por exemplo, de uma enzima ou que seja nas células, existe este efeito de retroalimentação, não é? Portanto, isto existe, basicamente, qualquer pessoa que já tenha feito um bocadinho de modulação do ponto de vista biológico, modulação de qualquer coisa, percebe que há um mecanismo de retroalimentação e nós utilizamos precisamente esse mecanismo para colocar uma temperatura constante dentro de uma caixa de esferovite. E a nossa abordagem foi precisamente tentarmos tornar o sistema o mais compacto possível. Portanto, aqui uma caixa destas de esferovite acreditamos que está disponível em qualquer parte do mundo e ela não é fornecida. Portanto, a única coisa que nós até inicialmente chamávamos disto de secador de cabelo, ou um blower, ou o que seja. Portanto, isto é no fundo um secador de cabelo, se quiserem pensar assim, mas cuja potência, qualquer energia que é libertada para dentro da caixa, é controlada de uma maneira muito fina e também com muito menos potência, como é óbvio, muito menos. A ventoinha, por exemplo, a ventoinha é uma ventoinha de computador, super pequenina, super pequena, com um fluxo muito pequeno. Mas, como vocês podem ver, no fundo isto é feito com uma lata de Coca-Cola, com umas resistências lá dentro, com um sensor que está aqui e um controlador, que é esta caixinha que está aqui. E, portanto, esta caixinha que está aqui, que é o controlador, no fundo o que vai fazer é fazer o controle aqui ler as temperaturas do set point, não é, do sensor que está aqui, ler essas leituras, compará-las com o set point e, mediante isso, o que vai fazer vai alterar a velocidade desta ventoinha de maneira a que a temperatura dentro da caixa fique bastante estável. E estamos a falar de variações que andam, se calhar, 0,1, 0,2 graus. Portanto, ela é altamente estável com este processo que se chama um método de proporcional integral e diferencial, que, no fundo, são maneiras de controlo para que o valor que nós pusemos no set point seja o mais próximo possível do valor que realmente está dentro da incubadora. Alguma questão que vocês tenham relativamente a isto? Agora não vou dizer nada enquanto não houver aqui uma questão, porque senão isto não tem piada nenhuma. Certo, ninguém me está a ouvir? Estamos a ouvir. Estamos. Então, por exemplo, esta incubadora poderia ser útil para vós, para alguma aplicação? Eu acho que... Eu vou ficar muito triste, porque a gente teve um trabalho a fazer isto. Não, certamente há de ser útil para uma outra coisa que vamos fazer. Agora, vendo só assim por fotografias, acho que é difícil ter essa noção. Eu acho que na formação propriamente dito no treino, podemos tirar a conclusões, mas certamente será útil. Agora, assim, eu de momento nem estou a ver o princípio, como é que vai funcionar a centrífuga, onde se vai pôr os tubos, como é que se centrifuga, não tenho essa noção através das fotografias. Sim, pronto. Eu tenho outra questão. Sim. Desculpa, Nuno. Nuno, falar
das resistências, não é? Que são Sim. duas. E 3. o que isto quer dizer? 3. Se eu aumentar a resistência da potencialidade ou de alguma outra característica, o que é que isso significa? O que podes fazer, e nós podemos te ajudar nisso, imaginemos que tens uma caixa maior, queres climatizar uma área maior, eventualmente a potência que tu vais precisar nas resistências terá que ser maior. Ou seja, em vez de teres 3 resistências, podes ter 4, ou basta ligares as resistências de maneira diferente, que elas neste momento estão 2 em série e uma em paralelo, basta ligá-las todas em paralelo para a potência quase triplicar. Ou seja, com essas mesmas resistências, dependendo da maneira como ligas, vais ter potências diferentes. Contudo, nesse caso, a fonte de alimentação que nós conhecemos não é suficiente, terá que ser uma fonte de alimentação com mais potência. Ok. Então, se aumentar a resistência, tem que também mexer na fonte de alimentação. Tem que se mexer na fonte, mas uma fonte de alimentação está disponível em qualquer loja, em Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe. Esta é uma coisa standard, ok? É só uma questão de tipo adaptar ou... Sim. Ou seja, é só questão de comprar mesmo outra. A que nós fornecemos é de 2 amperes. Provável, de 12 volts e 12 amperes. Provavelmente, para fazer isto, tu irias precisar se aumentares, imagina, triplicares, vais precisar se calhar, de 6 amperes. Uma fonte de 12 volts, 6 amperes, já pode ser carota. Não é? Atenção a isso também. Ok. Eu tenho mais uma questão que é em relação aos sensores. Pronto, como falou do tamanho da caixa, não é? Que também pode ser uma preocupação, porque imagina que nós temos mais amostras e queremos usar uma caixa maior e supostamente temos que fazer toda essa adaptação com os equipamentos, não é? No caso, também o sensor tem que ser duplicado ou esse sensor é suficiente ou basta estar perto da amostra? Basta estar perto da amostra. Só podes pôr um sensor. Isto está feito da maneira como está feito, só podes ter um sensor. Ok. Eventualmente, depois, como ele está a enviar ar para dentro ativamente, por si mesmo já vai fazer uma distribuição mais ou menos homogénea do calor. É claro que se for uma área muito grande vai ser para haver estratificação, ou seja, vai estar mais quente em cima e mais frio em baixo. Aí a única maneira que se pode fazer é pôr, por exemplo, mais uma ventinha de computador lá dentro, adicional, só para fazer o ar circular. Tipicamente fazes isso em espiral, pois o ar é circular em espiral e já tens uma distribuição mais homogénea do calor. E um sensor chega sempre, quando depois mais do que um sensor, depois dá buraco. Obrigada. Eu vou só aproveitar para acrescentar, só rapidamente, Nuno, que é a seguir ao almoço a Yara vai apresentar sobre as aplicações de todos estes equipamentos, portanto quem ainda não tem totalmente certeza sobre a utilidade, a Yara vai-vos explicar tudinho e vão ficar super entusiasmados. Ok. O que é que vocês precisam de saber aqui do ponto de vista, depois na parte mais prática, na parte do setup? Vão existir componentes que já estão pré-montados, porque senão nós não íamos ter tempo de fazer tudo. Por exemplo, as 3 resistências já estão soldadas. Uma parte das componentes eletrónicos que eu vou passar a mostrar aqui, vamos passar aqui um bocadinho à frente. Isto é parte do controle personal integral, mas não vale a pena nós agora estamos aqui a ver isto. Mas é importante agora nós olharmos para isto com algum detalhe. Porquê? Porque vão precisar de perceber isto relativamente bem para fazer a montagem da incubadora. E esta é a parte que nós já levantamos aqui várias vezes, que é preciso algum conhecimento técnico para depois trabalhar com estes dispositivos. Vamos pensar nisto como sendo só com blocos, é muito mais simples do que parece inicialmente. O que nós temos aqui é o sensor. Aqui são as tais resistências que aquecem a caixa. E esta é a ventoinha que empurra o calor das resistências para dentro da caixa. Eu não sei se sou o único, mas eu não estou a ver o que estás a tentar mostrar agora. Ainda está a mostrar o PID. Isto não mudou nada? Não. Epá. Ainda só está os carros. Oh, Nuno. Dá. Olá, olha, se calhar
deixa de partilhar e volta a partilhar. Já dá? Não. Então, aparece só Nuno e screen sharing. Estranho. Portanto, mas há bocadinho estavam a ver a parte, depois deixaram de ver de repente, foi? Isso foi mais tempo. Sim, bloqueou o ecrã e agora nem sequer estás a conseguir, não conseguimos ver o que estás a partilhar. Olha, tenho que sair do Zoom e voltar a entrar, já me aconteceu isto várias vezes, é que eu não gosto muito. Então, está bem, ok. Olhem, desculpem lá. Desculpem lá esta situação. Às vezes acontecem estes problemas técnicos. Já cá estou outra vez. Vamos comentar então. Vou-te fazer co-host. Já estamos a ver o teu ecrã. Não estás aí no Zoom. Estamos a ver o teu Zoom. Ok? Estão a ver? Sim. Ok. Portanto, temos aqui do lado esquerdo o sensor. Aqui são as resistências que vão fornecer então a energia em forma de calor para dentro da caixa, e aqui será a ventoinha que vai empurrar esse calor para dentro da caixa. Depois, e aqui temos um display, que é basicamente para nós fazermos a escolha do set point, não é? do ponto que queremos fazer por a temperatura. E o que é que já vem pré-montado? Vem pré-montado esta parte, as resistências, que é um bocadinho mais complicada de soldar, e vamos ver se conseguimos pôr em tempo útil também esta parte que tem um transistor e etc, toda esta parte, este módulo. Depois a ligação disto são aqueles fiozinhos já que é só encaixar e encaixar os módulos, portanto só tem que seguir o protocolo. E porquê é que é importante vocês verem isto? Porque o sistema tem vantagens e desvantagens de ser assim. A grande vantagem de ser assim, todo ele mais aberto, é que vocês quiserem mudar isto para outro tipo de controle, por exemplo, ou mudarem a potência do que é que seja, é muito mais fácil se for um sistema deste tipo. A parte do controle é feita com Arduino, que muitos se calhar já viram falar, que é, por excelência, o microcontrolador de hardware aberto mais conhecido no mundo, acho eu, em que vocês também podem alterar o código e a maneira como ele é controlado, e, por exemplo, se calhar se for uma caixa maior e se as resistências forem maiores ou mais pequenas, ou o que seja, é provável que tenha que mudar alguns parâmetros na parte do controle de PID, do controle proporcional, integral e diferencial. Se precisarem fazer isso, depois têm a nossa ajuda, não se preocupem com isso, mas o facto de ser assim completamente modular possibilita a aplicação de cenários diferentes, e foi uma das razões pelas quais nós preferimos fazer assim, ao invés de desenvolver um circuito em que já tivesse tudo integrado, pensámos em fazer várias vezes, mas que depois incapacitaria essas alterações. É claro que depois, ao fazer assim também, o sistema não é tão robusto, porque se isto levar quer ao chão ou que seja, não é? Provavelmente pode haver algum fio que se solte, e por isso é que é importante vocês saberem como é que isto se fazem as ligações e como é que depois isto funciona quando está tudo ligado. Alguma questão acerca disto? Epá, eu sei que fico com a parte aborrecida, que é a parte de olhar para esta parte, coisas mais técnicas,
mas de facto é super importante nós percebermos muito bem como é que isto está ligado, pelo menos perceber quais é que são as ligações e os módulos individualmente, o que é que eles fazem, não é? Depois é claro que quando estivermos aqui com as mãos a montar isto vai ser muito mais fácil perceber, mas esta talk é apenas para vos alertar um bocadinho acerca dos componentes e para começar a construir esta percepção do que é preciso perceber e quais é que são os componentes que estão envolvidos. A outra parte que nós temos também desenvolvido é a parte de medição de concentrações e para isto nós utilizamos um suporte que é colocado no telemóvel, por exemplo, porque nós estamos a utilizar a própria fonte de luz do telefone, o LED do telefone e a câmara para fazer estas medições e no fundo o que isto faz é que leva a luz através deste canal, chamado um guia de luz, não é? Que não é nada mais, nada menos que um bocado de filamento de impressora transparente, leva a luz até aqui, leva a luz até à amostra, portanto a luz caminha aqui através de uma reflexão total interna e chega aqui, tem um filtro, que vocês estão aqui a ver o 2, não é? Neste caso um filtro laranja, e aqui leva à cuvette. E então, dependendo das intensidades do nível de absorção da cuvette, vamos ter mais ou menos concentração e a resposta a isto é através da lei de Beer-Lambert, que alguns provavelmente já ouviram falar, que é utilizado no ensaios de ELISA Reader, de concentrações, qualquer ensaio em cuvette é feito com isto, em que no fundo diz que a intensidade de luz vai ser proporcional ao logaritmo base 10 da luz que chega ao outro lado, não é? Portanto, ou seja, existe uma correlação entre a transmitância e a concentração. E uma vez que a distância da cuvette é fixa, portanto, depois é sempre igual. Como é que isto está feito? E também, mais uma vez aqui, é importante, nós não vou estar agora a mostrar, talvez mostre aqui a seguir uma linha ou outra de código só para vocês perceberem. Mais uma vez, este código está aberto, isto corre num browser, uma espécie de browser, que eu já vou mostrar, mas eu vou-vos explicar aqui o princípio que está por trás desta análise. Grande parte deste projeto não é a parte física em si, que é extremamente simples, grande parte do projeto é toda a parte da análise de imagem, que foi feita para conseguir aceder a essa informação através de uma câmara de um telefone. Então, o que nós tiramos, o que isto faz é tirar a fotografia, que depois a Yara também vai-vos mostrar mais detalhes de como é que funciona, mas tirar a fotografia a um branco, portanto a imagem, a cuvette sem nada, e depois de tirar esta fotografia faz o que é chamado um crop, ou seja, diminui a imagem só para que seja, porque nós estamos no fundo a fazer uma imagem a um ponto, ou uma área muito pequena, que é o filamento da fibra, e depois, portanto, há aqui muita parte de informação que não está lá a fazer nada, portanto reduzimos o tamanho da imagem, e depois de reduzir o tamanho da imagem, faz uma coisa aqui que é chamada um threshold, e este threshold no fundo vai dar uma imagem binária, em que diz só sim ou não, no fundo o que vai dizer é qual é que é a área que eu estou a fazer a imagem, e vou guardar as coordenadas desta imagem. E, portanto, quando eu tirar a imagem mesmo que quero medir, portanto, esta parte de cima é o blank, não é? É o meu zero, a minha referência. Quando eu tirar a imagem mesmo da minha concentração, vocês estão a ver agora que é mais pequena. E porquê é que é mais pequena? Porque, tipicamente, como tem menos sinal, ela vai ocupar uma área menor. Contudo, eu guardei a área do meu blank. Ou seja, eu vou comparar este meu sinal relativamente a uma área maior, que foi a área que eu defini como o meu standard. E a partir daí o que eu faço é que vou pixel a pixel, medir as intensidades e faço um somatório de todas as intensidades para depois então aplicar a intensidade total da minha amostra.
e fazendo então o cálculo. E o cálculo depois é uma coisa muito simples, mais uma vez depois podem ver isto num browser. No telefone isto aparece como se fosse sendo uma aplicação, e no fundo é uma aplicação chamada uma Progressive Web App e tem a grande vantagem de fazer este tipo de abordagem é que vocês não precisam de estar ligados à internet para fazer esta análise, ou seja, a análise é toda feita no telefone, apesar de estarmos a ser computacionalmente um bocadinho pesada, porque estamos a varrer pixel a pixel e fazer estes cálculos, mas demora, sei lá, 1 ou 2 segundos. Hoje em dia os telefones já têm uma capacidade brutal e mesmo este, sendo um telefone de baixo custo, consegue fazer isto muito rápido. Mas no fundo, depois, existe, é claro, depois mais código, mas só para vocês terem aqui uma ideia do que é que depois está por trás, tudo se resume por exemplo, se o blanco que está aqui, que é o padrão, for menor que aquilo, ele vai dizer que não funciona, mas se o blanco estiver ok, o que ele vai fazer então é fazer então, estão a ver este logaritmo que está aqui de base 10, no fundo não está mais nada menos, em JavaScript, a aplicar a lei de Beer-Lambert e a fazer então este rácio do blanco com o resultado. Portanto, depois aí o que dá o valor em optical densities e este valor então são valores que vão ser proporcionais à intensidade vão ser proporcionais à concentração da nossa amostra. Eu sei que isto parece um bocadinho, se calhar, puxado para pessoas que não estão habituadas a olhar para código ou análise de imagem ou o que seja. Mais uma vez, isto não é para vocês desenvolverem, é só para terem uma ideia muito por alto do que é que está por trás destes mecanismos, do que é que estamos a fazer. E, aliás, e uma vez também que eu já encurtei a minha talk, isto é só isto, portanto só falei destes sistemas, para nós agora também darmos aqui um bocadinho de tempo para vocês fazerem as vossas perguntas e vemos mais em algum detalhe técnico uma outra coisa. Portanto, agora, se vocês não tiverem perguntas, eu vou fazê-las eu mesmo, portanto, espero bem que tenham. Então, Nuno, se calhar, sim, como disseste, nós somos muitos que não entendemos muito bem dessa parte do código, não é? Pronto, já está feito e tem alguns comandos que, se nós mudarmos, nós vamos conseguir ter as especificações que, por exemplo, conseguir aumentar por exemplo, o alcance da estufa, não é? Então, qual é a facilidade nesse caso? É só mudar uma parte ou realmente tem que se construir alguma coisa ou tem que se pedir diretamente a você? Não, é muito fácil, basta teres um computador e um cabo USB e mudares um parâmetro. Ok, então porque se calhar deve estar, eu não vi o código, deve estar lá especificado, não é? E só vai e muda. Imagina que se for o tempo, a temperatura, por exemplo, não sei. Muda, a temperatura é só o parâmetro. Vocês estão a ver o meu ecrã, não estão? Outra vez. Estão a ver o meu ecrã? Sim. Portanto, na parte do código para a estufa, no fundo, eventualmente tem que mudar estes valores aqui, que são os valores das constantes de proporcional, integral e diferencial. Isto com o tempo até poderia estar no próprio display, ou seja, poderia ser uma coisa configurável, atenção, mas não houve tempo, portanto, mas tem que mudar diretamente no código. Isto também é uma coisa que é altamente estável, ou seja, mesmo que mudes a caixa, varie para o dobro do tamanho, eu acho que não vai ser preciso mexer nestes componentes. Aliás, se calhar nem vai ser preciso nunca mexer, mas se alguma coisa que se tiver que mudar, seria aqui, só nestes parâmetros. Mas, mais uma vez, lá está, é importante perceber como é que as coisas funcionam de uma maneira muito geral para que, se existir alguma alteração, vocês possam fazer essa alteração. Na parte do luminómetro, por exemplo,
eventualmente no código eu não vejo que seja possível para já mudar nada, mas uma das coisas que podemos pensar em fazer, imaginemos, é para fazer leitura em placas, não é? Em placas de 96. Aí, se a gente fizer uma leitura sequencial na placa, com este dispositivo ou com um parecido, não pode ser este, é preciso alterar o software para que ele automaticamente, por exemplo, possa ir ver as referências e etc. Aí já é preciso mudar o código de uma maneira mais exaustiva. Só uma curiosidade, Nuno. Estás a dizer placas, tipo placas de 96 poços? Sim. Então essa ideia que tu tiveste até agora só tem, não é, uma cuba, só tem lugar para uma cuba. Conseguiste desenvolver uma estrutura que possa acoplar uma placa mesmo, foi isso? Não, estou a dizer é que, eventualmente, é tecnicamente possível pôr numa estrutura em que possa estar numa placa e, no fundo, o que acontece é que o telefone fica fixo e, manualmente, com guias mecânicos, podemos mexer a placa e tirando fotografias. É uma sistema... ok. É um sistema... Pensei que já tinhas feito isto. Não. Só pensei nisso. Então faz. Ok. Eu estava aqui a poder pôr um desafio ao Jorge que, se nós tivermos tempo se a coisa correr muito bem na montagem das malas, se calhar durante este tempo até podemos pensar em ir desenvolvendo isso até ao final de todas as formações serem feitas. Mas é um bocadinho, se calhar é um bocadinho ambicioso, mas pronto, nós podemos começar a pensar nisso pelo menos. Eu fiquei sempre com isto, porque na altura a Lara, quando esteve cá, disse-me que era muito importante para nós era vermos isto em placa, para fazer os sites de citoquinas e etc. E foi uma pena não tentámos, mas a abordagem que estávamos a fazer não era a abordagem correta. E isto, quando se faz desenvolvimento, preparem-se para isto, que é, muitas das vezes não pensa numa ideia, desenvolve a ideia e depois não funciona. Muitas das vezes. Portanto, isto, no fundo, o que nós estamos a fazer já é uma ajuda para muitos falhanços, ou seja, o que vocês estão aqui a ver já é o resultado de alguns falhanços e de try and error, e se calhar não é melhor assim, e faz-se daquela maneira, e etc. E está aqui muito tempo investido nesse sentido. Tem mais alguma questão? Sí. No quería decirle obrigada a Nuno por pensar en esa idea. Na realidade, para nós sería útil na hora de ver mecanismos que están por detrás da resistencia aos insecticidas. Ten parte de mecanismos que son metabólicos e entón eso nos permite ver la expresión de proteínas de detoxificación que están implicadas. Esa era a ideia. Então, sim, pode continuar por aí. Agora podes fazer, mas tem uma a uma, que é chato. Agora eu tenho que estudar bem toda essa informação que você deu. Acho que é importante, como se diz, não só conhecê-la, sino integrá-la bem dentro de nossas cabeças para depois poderlas fazer útil. Sim, é muito importante porque, como eu estava a dizer, falar aqui com o André, que quando se está a trabalhar nestes projetos é preciso ter um conhecimento muito mais profundo do que se está a utilizar do que se utilizarmos um sistema comercial, ok? Por outro lado, a vossa capacidade de extrair dados com um sistema mais simples também aumenta substancialmente, porque conseguem adaptar para cenários específicos e ter outras ideias que, se calhar, com um sistema que fosse fechado, não seria possível. Portanto, tem vantagens e tem desvantagens, mas também tem vantagens. Se as malas fossem dadas para a mão só assim, o que iria acontecer é que à primeira barreira iam desistir e iriam perceber o que é que estava lá dentro e depois punham a mala, ficava um canto. Portanto, é muito importante perceber isto, saber como é que isto funciona, para depois poder pôr em prática este equipamento, não é? E poder utilizá-lo de uma maneira, otimizá-lo de uma maneira o melhor possível. Obrigada. Posso só aproveitar para acrescentar também que eu acho que quando se olha para código pela primeira vez, e eu lembro-me de quando isso aconteceu comigo, é assim, uma pessoa
pronto, fica meio quase que aflita, porque é toda uma linguagem que não conhecemos. Mas não há satisfação maior de passar a entender o que é que... Porque código é uma linguagem, não é? Da mesma maneira que apertamos um botão para ligar uma máquina e desligar, é exatamente a mesma coisa em versão de texto, e é uma satisfação enorme aprendermos código e podermos criar os nossos próprios programas de análise e também de todos estes equipamentos. Portanto, é um investimento de aprendizagem que vale mesmo imensa pena. Leonor, eu diria mais ainda, que há uma corrente de pensamento que o Pedro Fernandes, que trabalha aqui na agência, costuma dizer, e é verdade, eu concordo com ele, que uma pessoa neste século que se não souber código é analfabeto. Estamos um pouco à parte de toda uma realidade, não é? Exatamente. Eu acho que pelo menos a parte, eu não digo desenvolver, mas pelo menos a parte de olhar, perceber o que é que aquilo faz e eventualmente mudar alguns parâmetros, que é o que eu estou aqui a pedir. Eu acho que isso é essencial, quer que uma pessoa esteja a fazer uma análise estatística em R, por exemplo, tens que saber que é um código na mesma, não é? E é com comandos, portanto, pelo menos o R que eu conheço, não sei se agora há uma interface gráfica, também não trabalhei aqui há muitos anos, para vos dizer que é muito importante perceber os componentes, não é? E esse código que a gente estava aqui a falar existe do ponto de vista de software, não é? Que tem aqueles módulos, este módulo faz aquilo, aquele módulo faz aquilo, aquele outro, mas também existe do ponto de vista da hardware, não é? E é preciso também perceber do ponto de vista da hardware o que é que os módulos fazem, pelo menos perceber, pensar nestes módulos, podem pensar nestes módulos como sendo umas caixas negras, não é? Olha, aqui entra de um lado e aqui sai outra coisa do outro. Não é preciso perceber, por exemplo, um sensor de temperatura, que aquilo é uma resistência cuja resistividade faz variar a corrente mediante a temperatura e através daí tem um valor. Não é preciso irmos a este nível, não é? Ou como funciona o sensor de umidade, mas é preciso perceber que eu, para ter este sensor a funcionar, eu preciso de alimentar e ele vai dar-me aqui um sinal que vai ser proporcional à temperatura que está na caixa. Portanto, este tipo de conhecimento básico dos componentes eletrónicos é essencial, não é? Eu tenho que saber, se tiver um conjunto de resistências e vai uma corrente, que ela vai libertar calor que vai ser proporcional ao quadrado da corrente que lá passa. Portanto, é importante ter estes conceitos e perceber estes conceitos para que, lá está, se existir alguma questão do ponto de vista da hardware, eu consiga mais facilmente repará-los e, pela falta de acesso a componentes ou o que é que seja, não é? Conseguir arranjar até alternativas. Porque muitas vezes uma pessoa pensa assim, isto não está a funcionar com este modo, queimou. Se calhar não precisa de ser exatamente aquele. Vou experimentar fazer aqui a ventoinha a ser alimentada, o transistor queimou, não é? E vamos tirar o transistor para diretamente ligado a outra fonte. Também funcionaria, estão a perceber. Portanto, há um conjunto de pequenas situações, ou de modo, como é que dizer isto, da percepção dos módulos, como eles funcionam e como é que eu os junto, que eu acho que é essencial para que no futuro e com sucesso possa utilizar este instrumento. Mais questões? Ninguém tem mais questões. Deve ter sido um chato, eu sei que foi um chato caraças, porque esta é a parte que se calhar um bocadinho mais dura do workshop. Não sei se há alguma questão. Acho que provavelmente também as questões começam a surgir quando estivermos nas formações, não é? E a mexer nas coisas. E acho que é também essa questão de vermos o que é que a relação entre o que é que uma linha de código faz, teoricamente, e como é que isso se expressa do ponto de vista prático, não é? Claro. Só queria também... Sim, diz. Portanto, como eu já disse várias vezes, isto no fundo é só não é para vocês ficarem a saber como é que funciona, de maneira geral, é só mais uma pré-preparação para depois estar aqui presencialmente. Portanto, não vejam isto como sendo o final do que é que seja, da compreensão do que é que seja de todos estes mecanismos, está bem? Não, é o início. Acho que esta questão, à medida que vamos aprendendo como tudo funciona, é a mesma coisa quase, sei lá, de termos uma cadeira, se uma das pernas se parte, nós sabemos mais ou menos o que temos que fazer para a cadeira voltar a funcionar. Exatamente.
pronto, acho que é esse empoderamento que a ciência aberta traz. E pronto, obrigada, Nuno, também pela tua apresentação.